Olá, irmãos e irmãs, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Imaculada Virgem Maria, a força de Sansão e a sabedoria de Salomão esteja no coração de cada um de vocês. Me chamo Oscar, conhecido como Oscar Locão, e todos os dias, nesse mesmo bate-canal, nós estamos aqui para ler e meditar no Evangelho do dia. Hoje, 19 de maio de 2021, quarta-feira, chegando o dia de Pentecostes. A igreja coloca para nós o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, versículos de 11b a 19. Então pega a sua Bíblia comigo, Evangelho de São João, capítulo 17, versículos de 11b ao 19. A palavra nos diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 19 de maio de 2021, quarta-feira. Esse daqui é o Evangelho de hoje. O versículo 11b é o final do Evangelho de ontem. E nós pregamos ontem isso também na live, junto com o Betinho e com a Adriele. Pai Santo, guarda-os em teu nome, me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Então Jesus, na liturgia de hoje, no Evangelho de hoje, ele abre dizendo para Deus santificar, guardar a gente, para que a gente seja um como eles são um. Volto a dizer, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava junto de Deus desde o princípio. Jesus sempre existiu, Deus sempre existiu, o Espírito de Deus sempre existiu, eles sempre foram um. E aqui, final do Evangelho de ontem, abertura do Evangelho de hoje, Jesus roga por cada um de nós, para que a gente também seja um como eles são um. E Jesus diz: enquanto eu estava com ele, eu os guardava em teu nome, que me incumbisse de fazer conhecido. Conservei o que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto exceto o filho da perdição, para que se fosse cumprida a Escritura. Ele está falando de Judas Iscariotes. Até o final ele deu oportunidade para ele mudar, mas ele não quis mudar. Jesus guardou todos, e ele não permitiu que nenhum se perdesse, diz a palavra, exceto o filho da perdição, para que fosse cumprida a Escritura. E aí ele diz assim: mas agora eu vou para junto de ti, e dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A plenitude da alegria de Jesus consiste em nós estarmos em Deus.
em sermos guardados por Deus. É por isso que tem pessoas que carregam alguns segredos dentro dela. Oscar Locão, por que fulana de tal passa por tribulação? Eu sei que ela está desempregada, eu sei que o marido dela é um alcoólatra, eu sei que o filho dela está nas drogas, mas eu olho para ela, Oscar Locão, e eu vejo ela uma mulher para cima, uma mulher positiva, uma mulher otimista. Eu sei o que o diabo tem feito na vida dela, mas ela está sempre feliz. Sabe por quê? Porque a plenitude dela, a alegria dela é completa porque ela está em Deus. Betinho dizia isso ontem. Oscar, tem alguma coisa mais especial do que a gente andar com Deus? E aí eu e a Adriele falamos, não. Ele falou, tem, é Deus andar conosco. E aí o Betinho nos ensinou ontem, tem alguma coisa mais especial do que Deus andar conosco? A gente falou, não. Ele falou, tem. É Deus estar dentro de nós. Que lindo! A gente andar com Deus, Deus andar com a gente e Deus estar dentro de nós. Olha o que Jesus diz: mas agora eu vou para junto de ti e eu dirijo esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a plenitude da alegria. Não são momentos de alegria, como você, mulher, que tem 14 pares de sapatos no guarda-roupa, aí você vai no shopping só almoçar. Mas aí você passa com o teu esposo pela vitrine da loja, tem aquele sapato novo. Não precisa, mas um sapato a mais não pega nada. Ainda mais, bem, porque olha o que está no cartaz, 5 vezes sem juros no cartão de crédito. E então você entra na loja, coloca o sapato no pé, dá aquela desfilada pela loja e sai da loja feliz. Um sapato novo, 5 vezes sem juros, da promoção. Aí tem uma festa de aniversário e você coloca o sapato. Todas as tuas amigas te veem com o sapato. Nossa, amiga, que sapato lindo! Aí depois que acaba aquela festa, ele vai para no meio dos 14 sapatos. E aquela alegria passou. Isso daí nós chamamos de momentos de alegria. Mas Jesus está falando da alegria plena, da verdadeira alegria, aquela que não passa, aquela que não está nas coisas. Pelo contrário, antigamente as pessoas usavam coisas e amavam pessoas. Hoje as pessoas amam coisas e usam as pessoas. Jesus está falando da alegria plena, da plenitude da alegria que só está nele. A plenitude da alegria não consiste num par de sapato novo, numa bolsa nova. A plenitude da alegria, ela se encontra em Jesus. Aquele que está em Jesus, ele é pleno de alegria. Ele tem a plenitude da alegria. Ele vai dormir meia-noite, 1h da manhã, ele acorda 5h20, mas ele acorda para cima, ele acorda bem, porque a alegria dele não está na pandemia, a alegria dele não está no sofrimento que vai vir, na angústia, na dor, na tristeza. A alegria dele consiste em, mesmo em meio à pandemia, ele estar bem, porque a alegria dele consiste no Jesus. E aí Jesus diz assim, dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Eu não sei qual é o seu padre, o nome dele, nem como vai ser a homilia de hoje, mas isso daqui é pesado demais. E não é um apóstolo, é evangelho, é Jesus dizendo, dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia. Elas estão usando meia palavra. O problema das pessoas hoje é que elas estão usando meia palavra, meia verdade. E não é isso que Jesus nos ensina na liturgia de hoje. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. Jesus nos ensinou a palavra.
E aqui não existe meia palavra, aqui existe a palavra. Aqui não são meias verdades, aqui está a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não é um dos caminhos, ele não é meias verdades. Eu sou o caminho, a verdade. Ele nos deu a palavra. Qual palavra? A palavra da verdade. É por isso que o mundo nos odeia. Ei, eu, Oscar Lucão, não tenho dúvidas que chegarão tempos, eles já estão perto, da gente ser preso por pegar a palavra. Ser presos, ser levados à cadeia. Já tem muitos irmãos nossos sendo perseguidos, sofrendo processos porque pregaram a palavra e foram denunciados. E a polícia processou, prendeu. Mas a quem queremos agradar com o Evangelho? Jesus não é meias verdade, Jesus é verdade. Não são meias palavras, é a palavra. Eu dei-lhe, Senhor, a palavra. Mas o mundo os odeia, meu irmão. A palavra que mais move meu coração e mexe comigo e me faz ser quem eu sou e nunca desistir desta identidade que eu tenho, que é minha, e você tem a sua, são as bem-aventuranças. A maior pregação de Jesus são as bem-aventuranças. E que lindo quando na bem-aventurança Jesus diz: bem-aventurados sereis vós, quando vos perseguirem, quando falarem mal de vós, quando vos odiarem por causa do meu nome. Grande será a vossa recompensa no céu. Bem-aventurado quando vos perseguirem, quando vos odiarem por causa do meu nome, mas grande será a vossa recompensa no céu. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque nós não temos meias verdades, nós temos a verdade. E aí quando você prega a verdade, você fere. Você pega uma mulher que se juntou e está junta com outro homem, e aí você fala que isso é adultério, para ela buscar a nulidade do casamento. Aí você fere, você é criticado. Você pega um jovem que cai no mundo das drogas, e o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aí você fala aquilo que Jesus falou em João 8, ninguém te condenou, também não te condeno, agora vai, não pecas mais. Aí você é criticado. Você pega um rapaz que comete adultério, que sai com outras mulheres, e você fala: isso daí não é de Deus. Você trair a tua esposa, você prometeu a ela fidelidade na presença de Deus, né? Deus na presença do sacerdote, personal Christ. E aí você é criticado. O mundo nos odeia por pregarmos a palavra. E aqui vem uma exortação. E não é do Oscar Lucão, é de Jesus. Você tem pregado meias palavras para poder agradar as pessoas? Ou você tem pregado a palavra para poder agradar o coração de Deus? E Jesus diz: o mundo os odeia porque eles levam a minha verdade, mas preserve-os do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A verdade santifica, ainda que ela seja dura. O texto diz, não no evangelho de hoje, mas o evangelho diz que a palavra é uma faca de dois gumes. Ela entra, ela sai rasgando, ela dói ouvir a verdade. Como é difícil ouvir a verdade. Mas tem muitos irmãos enganando ovelhinhas, pregando meias verdades. Frequente o meu grupo de oração e pare de sofrer. Venha para a minha igreja que você não vai ter mais dificuldades. Como não? João 16:33, no mundo vós haveis de ter aflições, mas coragem. Lemos esses dias este evangelho. Como parar de sofrer? Por que enganar pessoas? Olha o que Jesus está dizendo. Santifica-os pela verdade. A verdade machuca, a verdade dói, mas a verdade santifica. Cuidado, porque todos os domingos, todos, na Santa Missa, você diz que você peca por pensamentos, palavras, atos e omissões. Se o teu irmão estiver errando, em pecado,
e você não corrigir o teu irmão, você corre um grande risco de não ir para o céu, porque você está cometendo o pecado da omissão. Santifica-os pela verdade. Arruma um jeitinho, mas fale a verdade. Arrume palavras que não machuquem e tal, mas corrijam. A palavra diz: corrige o teu irmão para você ganhar ele. Santifica-os pela verdade, Jesus está dizendo. A tua palavra é a verdade, então não existe meias palavras. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Que puxão de orelha no evangelho de hoje. Que gostoso a gente poder rezar o Santo Terço 6 horas da manhã e ouvir a liturgia diária. Eu gostaria de gastar 2 tempos, se vocês tiverem paciência, 2 tempos, 2 minutos, na primeira leitura. Atos 20, do 28 ao 38. Mas eu não vou ler tudo não. Atos 20, do 28 ao 38. E a palavra diz assim: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está se despedindo daquela comunidade e está dizendo: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Nós precisamos cuidar do rebanho que Deus nos confiou, gente. Precisamos cuidar de nós mesmos e do rebanho que Deus nos confiou. No livro de Jeremias a palavra diz: ai dos pastores que deixar sequer uma ovelha se afugentar do meu rebanho. Eu prestarei conta de cada uma delas. Desculpa, meu irmão, mas não fica triste com o Oscar, não. Não é o Oscar Loucão que está falando para você. É Deus dizendo para você que Ele vai prestar conta de cada ovelha que se afugentou do seu rebanho. A primeira leitura de hoje é dura. Paulo está se despedindo, mas ele diz: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão... gente, eu tinha que ler a primeira leitura de hoje. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Olha o que Paulo está se dizendo antes de se despedir deles. Cuidado, porque dentre vós virão lobos. Olha, dentre vós surgirão lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Não são pessoas de fora da igreja, são pessoas de dentro da igreja. Dentre vós virão lobos cruéis. Vigiai, Paulo diz na primeira leitura de hoje. Vigiai, porque eles entrarão no vosso meio para perder as ovelhas. Olha isso. Mesmo dentre vós, homens, surgirão aqueles que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem após si os discípulos, de tirarem ovelhas do vosso meio. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros.
Sabe o que Paulo está dizendo aqui? De ninguém eu cobicei prata, ouro, nem vestes, mas com as minhas próprias mãos eu provi as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Sabe o que significa aqui? Paulo está dizendo que ele trabalhava. Das minhas mãos eu provi as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Eu não dependi de ninguém, pedindo ouro, nem prata, nem nada. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e a lembrar das palavras do Senhor, porquanto ele me disse, é maior felicidade dar do que receber. E a estas palavras ele se pôs de joelhos a orar. Derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo, aflitos sobretudo pela palavra que tinha dito, já não vereis a minha face. Em seguida acompanharam Paulo até o navio. Vagabundos nós não somos. Todos os dias acordamos 5h20 para rezar o Santo Terço às 6 horas da manhã, trabalhando com afinco no resgate das almas que Deus nos confiou. Nunca pedimos prata, nem ouro, nem vestes, mas trabalhamos com as nossas próprias mãos a fim de resgatarmos as almas que Deus nos confiou. Estar 1h30 todos os dias diante de um celular para rezar com vocês, para ouvir esses testemunhos, é lindo. Saber que pessoas estão voltando para a igreja católica, pessoas que não rezavam o terço voltaram a rezar o terço, ouvir os testemunhos de hoje. Oscar, a partir do momento que comecei a rezar o terço, a minha vida mudou, foi transformada. Isso não tem preço. E isso é trabalhar com afinco. 7 meses, 210 dias consecutivos, todos os dias, 6 horas da manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que as palavras de Jesus vos santifiquem. Não são meias palavras, nem meias verdades. É a palavra. É a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Com Jesus não tem meias palavras, nem meias verdades. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Um abraço do irmão Oscar Locão. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto.